Bom dia, pessoal. Vou aguardar mais uns 2 minutinhos aqui. Bom dia. Uhum. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vou aguardar mais uns minutinhos, só para o pessoal terminar de se organizar, entrar. Então é isso. Vamos lá, bom dia novamente. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos lá. Pessoal, é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje na nossa segunda live sobre a reforma tributária e os impactos dessas tributações nas locações imobiliárias. A Porta 8 ela tem o orgulho de ser a primeira imobiliária da região a promover o encontro desse porte, reforçando o nosso compromisso em levar informação de qualidade, segurança jurídica e estratégia a todos que fazem parte desse mercado imobiliário. Quero dizer que essa live ela é aberta ao público e isso deixa a gente ainda mais feliz, porque aqui a gente sabe que tem pessoas de lugares diferentes, perfis diferentes, clientes, parceiros, profissionais do setor imobiliários, interessados no tema. Então, hoje a gente tem aqui um público bem diverso e isso deixa a gente bastante contente, né? Porque a gente teve a sensação de que isso chegou onde a gente gostaria que tivesse chegado. Antes de começar, eu queria dar um recado importante. Essa transmissão ela está sendo gravada e ela poderá ser compartilhada depois em nossos canais oficiais, com os nossos clientes, parceiros. Essa gravação também poderá ser solicitada depois, para quem se interessar, tá? E eu aproveito para lembrar a todos que a Porta 8 ela tem acesso ao aplicativo Olho, onde é possível consultar os extratos de pagamento, informações de contrato, imposto de renda, e tudo de forma prática e segura. Esse aplicativo ele é disponibilizado para todos os nossos clientes, e lá vocês vão ter informação sobre todos os contratos, imóveis, manutenções, informações financeiras, tudo. Então, é uma dica que a gente deixa aí para vocês, baixarem esse aplicativo e conseguir fazer a gestão desses imóveis por aí. Tá? Se vocês precisarem de atendimento humano também, vocês podem acessar a nossa central de atendimento, a gente está sempre à disposição, tem uma equipe treinada ali para tratar de todo e qualquer assunto. O nosso telefone é o 17 98206 7600 e é um canal ideal, porque a gente tem ali todo um time a postos a fazer esse atendimento aí para vocês. E antes de passar a palavra aí para o nosso
convidado, um recadinho aqui, sigam nas nossas redes sociais, deixe seu like lá com a gente, isso ajuda muito a gente a fortalecer a marca, levar informação, tá bem? Eu sou a Thaís, sou gerente do Porta 8, e hoje eu vou moderar o nosso encontro. E para conduzir esse tema, temos o prazer de receber aqui com a gente o Diego Miller, ele é contador da DDM, Contabilidade Estratégica, especialista em planejamento tributário e gestão patrimonial. Diego, seja muito bem-vindo e a palavra está com você. Obrigado, Thaís. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos vocês. É um grande prazer estar aqui compartilhando com vocês esse conhecimento e de uma forma bem tranquila, para que a gente possa também esclarecer todas as dúvidas de vocês em relação a essa mudança que vai impactar, né? A reforma tributária, ela já chegou em 2025, então existia muito aquela questão de, não vai acontecer, mas as coisas já estão acontecendo. A gente sabe que tudo que impacta em pagamento de imposto, em tributo, sempre é um assunto chato da gente falar, mas a gente quer desmistificar algumas coisas aqui e trazer um pouco mais de conhecimento para vocês. Bom, para a gente começar, eu vou falar aqui com vocês praticamente uns 15 a 20 minutos, passar o conteúdo, e se caso for surgindo dúvidas no decorrer desse processo, vocês podem estar mandando no chat ou tomando nota e anotando, que no finalzinho a gente vai abrir um espaço aí para responder todas as perguntas de vocês. E se caso alguém tenha alguma pergunta que seja de um cunho mais pessoal, eu vou deixar meu contato também no final, o contato da Thaís também está aí, pode passar essas questões para ela, que depois a gente entra em contato com vocês, esclarece essas dúvidas aí sem problema algum. Bom, vamos lá. Bom, quem somos, né? Nós somos a DDM Contabilidade Estratégica, né? A DDM é um escritório especializado em serviços contábeis para empresas aí de diversos segmentos, né? Então, a gente se consolidou no mercado, tanto eu e a minha sócia, quanto a nossa equipe, somos pessoas com conhecimento técnico, a gente sempre está se atualizando, experiência aí de aproximadamente 2 décadas na área contábil, então a gente sempre tenta se atualizar e trazer a melhor informação possível. Nós buscamos aí construir relacionamentos transparentes com os nossos clientes, trazendo aí suporte necessário para que eles possam se concentrar ali nas atividades do dia a dia e que a gente possa apresentar o suporte necessário para que isso aconteça. Bom, a reforma tributária, né? A reforma tributária, ela já é realidade, né? Então, a emenda constitucional 132 de 2023, ela foi regulamentada em janeiro de 2025, trazendo aí algumas informações importantes sobre a tributação de imóveis aí, tributação de aluguel. Essas são informações que já estão bem consolidadas, né? De que forma isso vai acontecer. A gente ainda espera algumas regulamentações, mas são ajustes finais. O que acontece? Essa reforma tributária, ela sempre foi algo muito esperado. Só que para eles conseguir apresentar isso de uma forma refinada, não seria possível. Então, se a gente observar, ela foi publicada lá em dezembro de 2023. E de dezembro de 2023, levou praticamente um ano para ela ser regulamentada pela lei complementar. Então, a gente sabe que ainda vão sair outras leis complementares em relação a isso, mas a gente já pode estudar cenários e também já se preparar para o que vem acontecer aí na frente, tá? Então, qual que é a nossa ideia aqui? A nossa ideia é a gente falar um pouco sobre gestão patrimonial e também otimização de resultados aí, porque a reforma tributária ela não vai simplesmente mudar a forma de como são recolhidos os impostos, mas sim de como o setor imobiliário ele também vai ter que se comportar para poder absorver isso. Bom, o grande Big Brother fiscal, né? Então, esse daqui é um assunto muito falado nesse ano de 2025, principalmente nos últimos meses, é quando a gente fala do CIB, né? Que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que ele reúne aí informações de todos os imóveis. Esse cadastro ele já existia, mas ele estava sendo aplicado e testado aí para os imóveis rurais,
e esse ano aí de 2025, ele se estendeu aí também para os imóveis residenciais e comerciais. Então, o que acontece? Com a criação do CIB, todos os cadastros de imóveis agora vão ter um número, né? Vão ter o chamado CPF que o pessoal costuma falar, né? Então, todos os imóveis vão ter esse número, aqueles imóveis que são antigos vão ter aí a necessidade de buscar uma regularização cadastral, porque essa informação ela vai ser compartilhada aí com o município, com o governo, né, com o governo estadual, com o governo federal, onde vai ter as informações centralizadas de todos os imóveis. O que acontece? Na prática, existia sim o cadastro dos imóveis, mas o município tratava de uma forma, o Estado tratava de outra, e a Receita Federal tratava de outra. Então, em resumo, não tinha como fiscalizar essas informações de uma forma mais assertiva. Então, era sempre necessário uma questão de um documento, um papel, uma transmissão de alguma declaração. Agora, com a centralização dessas informações, esse cruzamento ele passa a ser também de uma forma automática. Por quê? De certa forma, todos os contribuintes, eles já entregam a declaração do imposto de renda, e na declaração do imposto de renda, eles têm que pontuar quais são os imóveis que eles têm, qual o valor desse imóvel, quais são os dados cadastrais. E com a chegada do CIB, isso tende a ficar um pouco mais centralizadas essas informações. Então, possivelmente, na declaração do imposto de renda, assim como nos imóveis rurais, a gente também vai ter que colocar o número do CIB desse imóvel, e a grande novidade é que você vai ter que discriminar a que se refere esse imóvel, se ele é um imóvel que é a sua residência, se ele é teu aluguel, ou a que se refere esse imóvel. Através dessas informações, a Receita Federal vai começar a cruzar. Você tem um imóvel X que está declarado em bens e direitos, que ele está destinado a aluguel. Qual que é o valor desse aluguel? Então, nós vamos começar a cruzar essas informações. Mesma coisa vai começar a acontecer também com o valor desse imóvel, que consta na declaração do imposto de renda. Você tem esse imóvel declarado por R$1 milhão na sua declaração do imposto de renda, mas lá na matrícula desse imóvel ele está por 200 mil. Então, qual que é, por que tem essa diferença? Então, isso tudo vai começar a ser fiscalizado. Assim, isso não vai ser de imediato, né? Não adianta falar que vai acontecer da noite para o dia. Não vai acontecer, mas é algo que vai possibilitar essa fiscalização e esse cruzamento de informações. Então, o quanto antes você conseguir se preparar, se organizar com essas informações e deixar não só a documentação do imóvel, mas também a sua declaração do imposto de renda da pessoa física e da pessoa jurídica, para quem já tem, deixar isso bem alinhado, vai ser de extrema importância e vai te trazer aí uma segurança, né, para você não ter um problema futuro aí em relação a divergências cadastrais, a divergência de recolhimento de impostos aí. E a hora é agora, né, Diego? A gente começa já a ter essa preocupação desde já, porque assim que saírem essas regulamentações todas, o tempo é curto. Então, assim, a gente já está na hora, inclusive um pouco atrasado já, para começar a fazer essa regularização, né? O que acontece é, assim, a gente sabe que hoje, né, atualmente, se você abrir um alvará de construção, alguma coisa na prefeitura, essa informação já vai enviada automaticamente para a Receita Federal, e a Receita Federal vai te obrigar, de uma certa forma, a fazer a regularização desse imóvel, porque ela vai te notificar. Antigamente, isso não existia. Então, a gente se depara com muitos imóveis que já viraram ali uma casa, 2, 3, existe realmente uma construção em cima daquele terreno, e porém, ainda naquele cadastro, ainda existe apenas um terreno, então essa informação não está alinhada. Então, isso tudo vai ser necessário fazer essa regularização, porque isso vai começar a apertar. E o quanto antes começar a fazer isso, faz toda a diferença, porque a gente sabe que tudo aquilo que exige uma regularização, isso pode te trazer aí um custo, e tem algumas coisas que, às vezes, podem demorar mais de meses para ser resolvido. Então, quanto antes você tomar frente dessa situação e começar a regularizar, o resultado lá na frente vai ser outro. Isso é bem certeiro. Bom, o que seria aí
a nova tributação sobre o aluguel. Então, isso aqui é uma grande novidade, né? Porque para quem tem imóveis aí na pessoa física, pagava só o imposto de renda, né? Era só o imposto de renda que você pagava ali na sua declaração do imposto de renda, de boa. Agora, com a entrada da reforma tributária, né, e com a equalização da tributação, entra o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, que é a Contribuição Social sobre Bens e Serviços. Então, isso vem, o IBS, para fazer a unificação dos impostos estaduais e municipal, e o CBS para unificar ali o PIS e a COFINS, que são os impostos federais. Essa é uma grande novidade, né, porque antigamente você pagava apenas o imposto de renda sobre o aluguel de imóveis. Agora você vai ter que pagar ICMS e ISS. Isso tudo dentro de um IVA dual, né, que é o imposto que a Receita Federal determina, né, a criação do IVA dual, para que isso seja centralizado. A gente vai entrar em algumas regras aqui na próxima tela, que fica um pouco mais claro. Então, a grande novidade, né, para quem é pessoa física, ela se refere justamente à receita de aluguel. Então, a Receita Federal, ela criou esses dois critérios, né, para determinar se esse contribuinte ele vai ser ou não contribuinte do IBS ou do CBS, ou se ele vai ficar pagando só o imposto de renda lá na pessoa física dele. Então, existe uma pegadinha na lei que o critério, os dois critérios seriam, né, receita anual com aluguéis acima de 240 mil e quantidade de imóveis alugados mais que 3. As pessoas estão interpretando essa regra aqui de forma isolada, e na realidade é um conjunto. Para mim, isso daqui virou nada mais, nada menos que uma pegadinha, porque o fator principal se a sua receita com aluguel anual foi acima de 240 mil reais, você se torna contribuinte do IBS e CBS. Caso contrário, você permanece ali na pessoa física, recolhendo o imposto de renda dos 27,5%. Estima-se que essa alíquota, né, dos dois impostos ali, do IBS e CBS, vai chegar ali algo em próximo de 25% a 28%. Nas simulações que eu vou apresentar na próxima tela, nós estamos considerando essa alíquota de 28%, trabalhando com o máximo, para a gente ter uma previsibilidade um pouco maior. E a grande questão que eles tentaram trazer e alinhar para essa tributação é que, desses 28%, essa alíquota tem um desconto ali de 70%. Então, teoricamente, de 28% de IBS e CBS, essa alíquota cai para 8,40%, com esse desconto ali de 70%. E eles também incluíram o fator do redutor social, que é para os imóveis residenciais alugados, ele tem um desconto ali na base de cálculo de R$600 mensais. Então, se você tem um imóvel alugado por R$2.000, tira-se ali o redutor social de 600, vai reduzir ali para R$1.400. Então, basicamente, essa seria uma das possibilidades. Aqui, eu trouxe dois exemplos para vocês, tá? O primeiro exemplo, ele considera um contribuinte que ele tem uma receita de aluguel superior a 240 mil reais por ano, tá? Então, nesse caso, esse contribuinte tem uma receita de aluguel de 414 mil reais, isso já trazendo a base de cálculo líquida, tá? Descontando ali o redutor social. Tem uma questão também importante. Esses valores, né, de redutor social, de base de cálculo de 240 mil reais anual, eles vão ser atualizados pelo IPCA mensalmente. Então, eu trouxe de uma forma fechada, mas vai existir algumas atualizações. Mas que no fritar dos ovos não dá muita diferença, e sim complica mais em relação ao cálculo. Então, por exemplo, esse contribuinte que tem essa renda de aluguel de 414 mil reais anual, né? Ele, se ele permanecer ali na pessoa física, ele vai pagar algo em torno de 24,87 de imposto de renda, porque é a alíquota efetiva. Então, a alíquota do imposto de renda é a alíquota máxima de 27,5%. Porém, existem umas parcelas redutíveis ali nesse cálculo que traz essa alíquota
para um valor nominal ali de 24,87. Além disso, ele vai ter a incidência do IBS e CBS, que vai para 8,40. Então, a gente fala que essa pessoa, esse contribuinte, ele vai pagar ali um imposto sobre o aluguel dele de 33,27% na pessoa física. Outra questão importante, que é válido pontuar, se esse contribuinte ele tem uma receita hoje de R$220 mil anual, nós estamos no mês 10 de 2025, se até novembro ele ultrapassar esses R$240 mil, ele também se torna contribuinte obrigatório do IBS-CBS. Então, isso pode acontecer dentro do próprio ano, não há necessidade de fechar o ano para daí chegar nessa questão. Ô, Diego, Certo? tem um participante nosso aqui que ele ficou com uma dúvida em relação aos critérios, né? Será que a gente consegue voltar um pouco para explicar essa pegadinha? Porque, assim, a lei, ela determina 2 critérios, né? São 2 critérios juntos, mas quando, na verdade, o que vai importar ali vai ser somente o valor. A gente consegue voltar nesse ponto? Claro, voltamos sim. Voltamos aqui para essa questão do critério. Então, assim, o critério-chave e principal é receita de aluguel superior a R$240 mil anual. Esse é o critério-chave. A questão dos 3 imóveis, eles colocaram essa informação ali, mas virou-se muito mais algo para confundir a cabeça de quem está ali analisando essa informação. Porque o que acontece? Se você tem um imóvel, e a sua receita foi superior a 240 mil, você já é obrigatório, você já é obrigado a contribuir com o IBS e CBS. Então, esse é o critério-chave, é os R$240 mil. Essa questão dos 3 imóveis, ela não é ou, ela é e. Então, ela acaba... Perfeito. Perfeito. Então, voltando aqui para esse primeiro cenário, na simulação de um aluguel de R$414 mil anual, ele vai pagar uma alíquota de 33,27%. Quando a gente joga isso para uma pessoa jurídica, a gente traz a mesma receita de aluguel, o mesmo redutor social, porém a diferença é que aqui ele vai recolher um imposto de renda pela pessoa jurídica de 4,8%, contribuição social de 2,88%, IBS e CBS de 8,40%. Então, a gente reduz para uma alíquota de 16,08%. Então, ele teria aí uma economia de aproximadamente R$71 mil anualmente, se ele tiver o aluguel desses imóveis aí numa pessoa jurídica. Aqui tem outra questão importante também, que eu vou pontuar nas próximas telas, que se refere também à utilização de crédito de IBS e CBS. Tá? Então, a gente vai entrar nesse próximo detalhe para ficar um pouco mais claro. Na próxima simulação, é um contribuinte onde ele não tem uma receita de aluguel anual, né, que seja superior a 240 mil, então ele ficou dentro dos 240 mil, a alíquota efetiva dele de imposto de renda vai para 22,91%. Considerando os mesmos critérios do anterior, porém, ele não tem um acréscimo aqui do IBS e CBS. Na pessoa jurídica, essa mesma receita de aluguel, ela traz ali uma alíquota efetiva de 16,08%. Isso aqui é um fator bem interessante, tá? Para vocês analisarem, porque isso traz completamente impacto. Se você observar, mesmo ele não atingindo os 240 mil anual, ele, tendo esse aluguel na pessoa jurídica, mesmo assim, ele ainda acaba tendo uma economia de 16 mil anual. Então, é algo a se pensar nessa estratégia e no que pode ser feito. Tá? Próximo detalhe aqui. Quando a gente fala de pessoa jurídica, né, holding patrimonial, existem algumas questões que, vamos dizer assim, estratégias e vantagens, né? Como eu tinha pontuado para vocês, na pessoa jurídica, você consegue aproveitar o crédito de IBS e CBS. Ou seja, antigamente,
para que você aproveitasse algum crédito de imposto na sua empresa, a sua empresa ela deveria ser optante pelo lucro real. Esse era o critério essencial ali para que isso aconteça. Com a reforma tributária, né, mesmo você sendo ali o lucro presumido, que é normalmente o regime tributário para as empresas de administração de imóveis ou para as holdings patrimoniais, elas são optantes pelo lucro presumido. Vocês vão conseguir aproveitar o crédito de IBS e CBS de tudo aquilo que vocês utilizarem nessa empresa. Ou seja, o que eles estão fazendo, teoricamente? Toda a sua receita, você vai ter que declarar na sua PJ. Todas as suas despesas, elas vão te fornecer um crédito de IBS e CBS. Essa é uma grande novidade que vem com a reforma tributária, onde, por exemplo, vocês fizeram ali uma reforma, uma ampliação nesse imóvel. Então, antigamente, você pegava ou não pegava nota. Agora, a questão de você pegar nota sobre esse serviço ou sobre esse material que vocês estão comprando, ele vai ser algo extremamente essencial. Por quê? Porque você vai ter que pagar, de uma forma ou de outra, você vai ter que pagar por esse serviço, por esse material. Agora, você aproveitar o crédito dessa nota fiscal é uma grande novidade. Então, isso pode trazer, sim, uma redução no imposto que vocês vão pagar ali, no mês a mês, e com certeza, se a gente fala que você vai fazer uma reforma, às vezes você não vai fazer uma reforma de 10, 20 mil, mas de 30, 40, de 100, 200 mil reais. Então, se a gente aplica essas alíquotas de imposto do IBS e CBS sobre esses valores de nota fiscal, com certeza a gente traz uma economia bem expressiva em relação a isso. Então, a grande diferença é que vocês vão aproveitar esse crédito de IBS e CBS. A pessoa jurídica, né, a holding patrimonial ou a pessoa jurídica, elas podem te fornecer também o benefício de um planejamento sucessório simplificado. Não quer dizer que, tudo bem, eu vou abrir uma pessoa jurídica, vou trazer todos os meus imóveis da minha pessoa física para a minha pessoa jurídica, já vou fazer a doação dessas cotas entre os herdeiros, as pessoas que compõem a minha família, já para mim antecipar esse planejamento sucessório. Você pode fazer isso dessa forma e você não precisa fazer isso dessa forma. Se você simplesmente quiser pegar os seus imóveis da pessoa física e transferir para a pessoa jurídica, você consegue fazer isso sem problema algum. A questão que vai influenciar é justamente o custo tributário que você vai ter para isso. Você vai ter custo com ITBI, você vai ter custo com ITCMD, então você consegue estruturar isso de uma forma bem tranquila. Lógico, tudo vai depender de qual é o seu objetivo. A gente escuta muitos casos sobre holding patrimonial, então eu já ouvi falar de várias situações. Teve pessoas que abriram holding patrimonial no passado, transferiram esses imóveis para a pessoa jurídica, não recolheram o ITBI, e esse imóvel ele é destinado a aluguel. Se esse imóvel ele é destinado a aluguel, você não tem a isenção do ITBI, porque você vai ter uma remuneração financeira sobre esse imóvel que vai estar na pessoa jurídica. Então, existe sim um assunto sendo tratado no próprio STF em relação à imunidade ou não do ITBI. Então, isso está em discussão, só que a gente não pode contar com essa discussão, a gente tem que ir exatamente pelo que está na lei. Então, o que está na lei é isso, a aplicação do ITBI, ela é devida se o imóvel é destinado para aluguel. Se você abre uma holding patrimonial e você determina que esse imóvel, ele vai ser para a composição ali do seu ativo mobilizado, que ele vai ser integralizado na sua empresa, ok, mas ele não pode ter uma remuneração ali sobre aluguel, por exemplo, porque caso contrário você perde essa imunidade. A questão do ITCMD, por exemplo, transferir os imóveis para PJ. Eu quero colocar minha filha, minha esposa já nessa holding, quero fazer todas as movimentações, antecipando ali os custos do inventário. É exatamente isso, você está antecipando os custos do inventário. Então, não adianta você transferir esses imóveis,
fazer a distribuição das cotas ali da holding e não recolher o ITCMD. Por quê? Uma coisa não interfere na outra. Você pode fazer a constituição da empresa, fazer a distribuição das cotas, tudo certinho, e não recolher o ITCMD. Você pode fazer isso. Só que, em um determinado momento, a Secretaria da Fazenda Estadual, ela vai vir e vai cobrar esse valor de ITCMD. Então, a gente já escuta casos que aconteceu exatamente isso. Então, assim, é algo que a holding, ela não deve ser simplesmente encarada como algo que vai resolver todos os problemas. Primeiro, começa por aí. E a segunda questão é que ela tem que ser feita com planejamento, tem que ter uma estratégia por trás disso. Eu não posso simplesmente, vou transferir todos os meus imóveis para a holding. E, de repente, você transferiu o imóvel, ele está lá para aluguel, ou não, esse imóvel eu vou vender, mas e qual foi a estratégia que você usou para isso? Então, você tem que ter esse cuidado, porque cada uma dessas situações, elas interferem na tributação. Seja na tributação do aluguel, seja na tributação da venda. Então, o fato de você estudar os seus imóveis, entender o que você vai fazer com eles em um determinado tempo, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, é extremamente necessário. A gente sabe que muitas coisas são incertas, mas você se planejar e entender de como funciona isso, com certeza vai te trazer previsibilidade para as decisões que você tem que tomar no futuro. Então, assim, holding, transferindo imóvel para holding, abrindo holding, tenha cuidado nessa situação, faça isso exatamente de uma forma estruturada, para que você não tenha surpresas, porque na hora que está fazendo a abertura da holding e tudo mais, vai ser mil maravilha, está tudo pronto, mas os problemas vão aparecer no futuro. Então, realmente, fazer isso com embasamento é a melhor alternativa. Tá? Bom, aqui eu fiz uma simulação também de como seria aí os custos para a formatação de uma holding patrimonial, né, considerando ali um patrimônio de 7,5 milhões, considerando que esse contribuinte ele vai fazer, sim, a doação dessas cotas, e sendo o Estado de São Paulo já recolhendo também o ITCMD, e também o ITBI, tá? Então, custo com ITCMD, com ITBI e com o cartório. Então, ali, o custo de abertura de uma pessoa jurídica, o valor estimado de R$ 2.500, um advogado para fazer essa formatação e criar toda essa metodologia de acordo com a necessidade de cada família. Esse valor de advogado, ele é muito variável, tá? Porque, por exemplo, esse é o valor que eu tenho de conhecimento, mas eu tenho outros conhecimentos também. Por exemplo, tem advogados que cobram conforme a quantidade de imóvel que a pessoa tem. Outros cobram sobre o valor do patrimônio, entendeu? Então, e tem advogados que cobram um valor fixo ali sobre a demanda, tá? Então, isso demandaria ali um investimento de R$ 562 mil, algo aproximado aí de 7,49 sobre o patrimônio. Se a gente for analisar e voltar um pouquinho para trás, a gente está falando que essa mesma pessoa, com esses mesmos imóveis, ela teria uma economia de R$ 71 mil. Então, em aproximadamente ali 7 anos, esses valores estariam pagos, né? Então, é uma questão de estruturar, de entender e realmente ver o que faz sentido para cada um. Como eu pontuei, a questão do ITCMD é o imposto mais caro que existe aqui dentro. Ele determina muita coisa. Então, às vezes, você consegue fazer esse investimento pensando numa economia tributária e se resguardando ali para essa questão do ITCMD. Por que eu falo isso? Quando você constitui uma empresa e transfere esses imóveis, não necessariamente você precisa recolher o ITCMD. Lógico, você não vai fazer a distribuição das cotas, mas você pode ter esses imóveis dentro de uma pessoa jurídica, você pode utilizar outras estratégias para que tenha segurança e previsibilidade no futuro. Porque a gente sabe que quando as coisas acontecem, né, de uma forma repentina, a morte chega muito rápido, falando no português bem claro, tem famílias que ficam com bens travados porque não conseguem fazer essa movimentação. Então, você ter estratégias como seguro de vida,
pensando em sucessão patrimonial, pensando no pagamento de TCMD, ou fazer ali um investimento mensal na holding, para deixar esses recursos para quando aconteça essa situação, também é extremamente necessário. Tem uma série de estratégias que podem ser adotadas em relação a isso. Tem estratégias também que o pessoal utiliza consórcios para fazer a compra desses imóveis que estão na pessoa física para a pessoa jurídica, utiliza esses recursos do consórcio ali para rentabilizar o patrimônio, para fazer outros tipos de investimentos, e vai pagando esses imóveis aí com a carta de consórcio. Então, tem uma série de coisas que dá para pensar, mas como eu falei, existe muita coisa no mercado que o pessoal aplica determinado modelo e coloca para todo mundo. Na realidade, não. Para mim, a holding ou o CNPJ ali de gestão de imóveis, ele é algo extremamente pessoal. Cada um tem uma forma de conduzir e cada um vai ter a melhor estratégia. Não adianta falar que existe a melhor estratégia do mercado, é essa, não esquece. A melhor estratégia é aquela que serve para você. Então, não adianta, a gente tem que pensar bastante em relação a isso. E mais um ponto aqui, esse daqui vem chamando bastante atenção, né, que é a alocação por temporada. Aqui existem alguns pontos de atenção, porque ainda existe uma discussão na lei, porque existem controvérsias, porque a alocação por temporada, ela não se enquadra como aluguel. Então, ela perde aquela redução de 70%. Então, ao invés de pagar ali 8,40 de BS-CBS, você vai ter que pagar ali algo em torno de 28%. Então, isso é algo bem criterioso. Porém, ainda existe uma estratégia específica para alocação por temporada. Tá? Existe uma brecha na lei do Simples Nacional que ele permite que imóveis por locação por temporada, né, que se enquadram ali como alojamentos, eles sejam optantes ali pelo Simples Nacional. Então, você consegue enquadrar no Simples Nacional, ter essa empresa, e para fazer essa locação especificamente de locação por temporada, e ter um recolhimento de imposto muito menor. Existe estratégia também, lógico, né? A gente sabe que, por exemplo, tem a possibilidade de fazer a abertura de um MEI, mas nem todo mundo consegue fazer a abertura de um MEI e colocar esse imóvel lá dentro também, porque também é uma atividade permitida pelo MEI e a gente tem uma tributação muito pequena. Então, existem possibilidades de serem feitas e, novamente, é analisar cada caso e entender o que vai fazer sentido ali para cada um. Por fim, eu deixo uma mensagem aqui para vocês, tá? O futuro é agora. A reforma ela trouxe mais fiscalização e mais rigor, mas ao mesmo tempo ela trouxe espaço para estratégias inteligentes, capazes de reduzir custo e aumentar a segurança jurídica. Então, o futuro do setor imobiliário ele será de quem entender aí que a contabilidade e gestão tributária não são custos e sim investimentos. Então, a gente consegue trazer mais previsibilidade com isso. E, se caso vocês precisarem, eu vou deixar aqui também as redes sociais da DDM, podem acompanhar. A gente semanalmente está trazendo algum conteúdo sobre a reforma tributária, sobre imóveis, sobre tributação em geral. Então, se puderem acompanhar, eu agradeço. E aqui vou deixar também o meu contato para vocês, caso alguém quiser entrar em contato. E fico à disposição para responder as perguntas de vocês. É isso aí, pessoal. A gente está com o chat aberto aqui agora, caso queiram enviar mensagens. Se quiserem mandar aqui no meu WhatsApp também, podem enviar. Mandei ontem aí meu WhatsApp para todos, né? Eu estou à disposição. Ó, temos uma pergunta da Célia e da Camila. Vamos lá. Oi, bom dia. Bom dia, dona Célia, tudo bem? Tudo bem. Eu queria saber em questão assim de herança, tá? Eu tenho imóveis com os meus irmãos, tá? Nós temos uma conta jurídica não, uma conta dos três,
do espólio, conta conjunta. Todo recebimento desse dinheiro, o PIX, é o da minha irmã, tá? Vai tudo no CPF dela. A pessoa que aluga um dos imóveis, aliás, as duas, elas não declaram o aluguel do imóvel, tá? Só que esse dinheiro entra na nossa conta, tá? E, assim, é uma conta única. Como que eu declaro como que eu separo isso na minha declaração, ou quando eu vou entrar lá mês a mês no meu imposto de renda, eu vou declarar esses aluguéis? Como que eu faço? Perfeito. Ótima pergunta. Ótima pergunta, e ela vai muito de encontro com algo que vai acontecer também, eu acredito que a partir de 2027. O que acontece? Atualmente, a receita de aluguel, né, ela pode ser paga ali via Pix, via boleto bancário, via qualquer tipo de pagamento. Em 2027, vai entrar algo em vigor que se chama split payment. Então, essa pessoa que faz o pagamento de aluguel, ela vai pagar o aluguel, a instituição financeira vai fazer a retenção do imposto, que é da Receita Federal, e vai transferir o valor líquido do pagamento para a proprietária do imóvel, a destinatária do imóvel. Teoricamente, quem tem que declarar esse recebimento de aluguel é quem está recebendo, tá? Só que aí vai entrar a segunda questão. Esses imóveis estão na matrícula para os 3, né? São 3, é pelo que você pontuou. Esse pagamento, ele também vai ter que ser separado. Ele não vai poder ser em uma conta só, ele vai ter que ser separado. Isso não vai mais ser possível ser feito, infelizmente. Entendi. Outra pergunta. Eu tenho um imóvel, que é aquela questão de eu construir, e, na verdade, eu só acabei, já faz 15 anos, 16 anos. E eu, ultimamente, o ano retrasado, a gente regularizou na prefeitura. Então, meu imóvel na prefeitura está regularizado, eu estou pagando IPTU atualizado. Só que, como eu declaro o imposto qual o valor que eu declaro no imposto de renda desse imóvel, que já faz muitos anos que eu tenho, tá? E eu pago um valor alto o IPT, o valor venal dele é alto porque eu pago um valor alto. Como que eu declaro isso no meu imposto de renda? De repente, o valor da minha casa onde eu moro. Perfeito, ótimo. Você entrou também num detalhe muito interessante. Primeira coisa, a regularização agora na Receita Federal, como se passaram 15 anos, já entrou em período de decadência. Então, você vai ter que fazer essa apuração, não vai gerar nenhum imposto para você recolher, e você vai ter a CND da Receita Federal para fazer a averbação no cartório. Perfeito, esse é o passo para você fazer essa regularização. A segunda questão, e que pega muita gente, e que tem muitas pessoas que fazem de forma errada, tá? Você tem, na matrícula desse imóvel, um terreno, certo? Uhum. Então, é um terreno que existe. E você tem uma construção que você fez. Porém, essa construção não está gravada no terreno. Então, na sua declaração do imposto de renda, você tem que ter você tem que ter o terreno declarado, o terreno, e você tem que ter outro item declarado como construção em andamento. Você tem que ter os dois. A partir do momento que você fizer a verbação dessa construção no cartório, aí sim vai zerar os dois na sua declaração e vai virar a casa. Em relação ao valor, o que eu oriento você a fazer? Eu oriento você a declarar no seu imposto de renda exatamente o custo que você teve para fazer a construção desse imóvel, independente de qual seja o valor venal que esteja na prefeitura. Por quê? Quando você faz a declaração do imposto de renda de um ano para o outro, você tem uma evolução patrimonial. Essa evolução patrimonial quer dizer quanto o seu patrimônio cresceu. Então, como o seu patrimônio vai crescer 800 mil no ano, se você teve uma receita de 200? Então, por isso, eu oriento você a deixar isso declarado exatamente pelo teu custo de aquisição, quanto você gastou para fazer a construção desse imóvel. Por quê? Quando você for no cartório
fazer o registro, a averbação, o cartorário, ele vai perguntar para você qual o valor da construção que você quer averbar. Ele vai te perguntar. Ele não vai te pedir algum documento, alguma coisa em relação a isso, de quanto você gastou ali, não vai precisar disso. Mas o ideal é que isso esteja alinhado com a sua declaração do imposto de renda, para não te gerar esse problema de evolução patrimonial de um ano para o outro. Como é um imóvel muito antigo, né, mais de 15 anos, eu acredito que o contador que estava fazendo a declaração, ele já colocou tudo junto, né, ele já deve ter colocado ali o terreno e a construção tudo junto. Agora, com a entrada do CIB, você vai ter que regularizar isso. Por quê? Porque, de certa forma, a partir do momento que o CIB se tornar obrigatório na declaração do imposto de renda, vai cruzar essa informação da sua declaração do imposto de renda com a informação que está no cadastro da Receita. Tendo divergência entre os dois, você vai ter que prestar esclarecimento sobre isso. Tá, outra última pergunta. Essa casa que a gente tem patrimônio de herança do meu pai, ela está com valor bem diferente do valor venal dela, bem menor. Existe a possibilidade de eu pagar, de eu atualizar essa casa com valor venal, pagando uma porcentagem menor do que eu pagaria se eu, vamos supor, se alguém morre e eu tenho que, essa transferência toda, não sei se você me entendeu, porque diz que tem alguma coisa que até dezembro a gente consegue fazer essa atualização desse imóvel, pelo menos até o valor venal, porque é muito diferente. Existe sim. A Receita Federal, ela criou, foi ano passado, isso, em 2024. Isso, em 2024. A possibilidade de você atualizar esses bens na sua declaração do imposto de renda, mediante o quê? Mediante a recolhimento de 7,5% sobre o valor da atualização que você está fazendo. Então, 7,5% sobre o valor da atualização. Então, se você vai atualizar para R$100 mil, 7,5% sobre os R$100 mil, vai dar ali R$7.500. Um exemplo, tá? Então, existe essa possibilidade. Isso é nada mais, nada menos de que uma forma que eles criaram de você atualizar o bem na sua declaração do imposto de renda e antecipar o recolhimento do ganho de capital. Entendi. Perfeito. Diego, nós temos mais dois participantes aqui. Dona Célia, obrigada pela sua participação, pelas perguntas, foi muito pertinente para a gente, para todos aqui. E, Camila, vamos lá. Olá, bom dia. Bom dia. Eu tenho uma dúvida com relação à parte do redutor social que é aplicado no aluguel. Então, você deu um exemplo numa tabela de um aluguel mensal de R$500 como valor bruto, que haveria um redutor social de R$600 e que a base de cálculo seria R$4.400. A minha pergunta é com relação assim, independente desse valor do aluguel, se você tem um valor de aluguel de R$2.000, R$2.500, R$5.000, R$10.000, sempre vai ter esse redutor social. Esse base de cálculo seria o que, por exemplo, eu tenho um imóvel alugado pela imobiliária, ela tem uma taxa administrativa, seria em cima desse valor de base de cálculo, já com o redutor social, que aí teria a porcentagem da taxa administrativa da imobiliária, e depois que viria o valor líquido para o proprietário. É isso? Quando você fala desse redutor social? Isso, exatamente. Vai ter lá, por exemplo, R$2.000 é o valor do aluguel que a pessoa paga, certo? Aí existe ali a taxa da imobiliária que você paga. Então, esse valor também sai do cálculo e depois sai os R$600. Então, quer dizer que esse redutor social, independente do valor de aluguel, ele vai estar sendo aplicado mensalmente? Vai, exatamente. Ele só tem um limite máximo, né? Por exemplo, se o aluguel for R$500, então ele só vai chegar nos R$500. Se o aluguel for R$1.000, vai ser R$600 que vai bater na base de cálculo. Entendi. Isso, no caso, quem faz esse recolhimento desse redutor é a imobiliária. Do redutor, não. O redutor não tem recolhimento, né? Esse redutor é só na base de cálculo. Tá. Mas na base de cálculo, no caso, na tributação, no questão de imposto de renda. Exatamente. Entendi. É parecido como se fosse ser o cálculo do imposto de renda hoje. Por quê? Você vai lá e aplica, sei lá, um rendimento de R$5.000. Você aplica a tabela de 27,5%. Deu um valor de R$1.900. Sobre esse valor de R$1.900, você tira uma parcela dedutível. É basicamente o mesmo cálculo ali que vai ser feito, só que sobre o valor bruto.
Então esse redutor social ele não vai ainda gerar um impacto para o proprietário, por exemplo. Não, impacto nenhum. Ele só vai trazer um benefício, teoricamente, que a base de cálculo vai ser reduzida. Só isso. Tá. Então, teoricamente, na hora que vier a renda anual de todos os aluguéis, a receita que você recebe, você já tem um redutor ali e você vai ter que constar na declaração de imposto de renda, etc. Exato. Tá? E não é um tributo que vai ser recolhido antes, tá? Não. Okay. É um nome que eles deram ali de redutor social, mas para mim não faz sentido o nome de redutor social, né? Seria mais fácil eles colocassem redutor da base de cálculo. Pronto, Sim, seria mais interessante. Assim dá a impressão realmente que gera algum custo ali em relação a isso. E dá a impressão de que isso vai acabar sendo repassado até para o próprio inquilino, falando, bom, eu já estou perdendo, o governo está me tirando R$600, eu vou repassar para o inquilino, porque eu não acho justo. Entendi. Exato. Ok, muito obrigada. Daniel? Tudo bem? Bom dia. Primeiramente, parabéns aí pelas explanações, muito clara. E gostaria de fazer uma pergunta no sentido referente às estratégias, na verdade, de imóveis, né, com relação a que estão na pessoa física, porque, na verdade, como foi bem colocado, se, por exemplo, não são todos os casos que faria sentido você abrir uma holding, uma PJ, né, como, por exemplo, se você tem um imóvel financiado, né, com uma taxa de financiamento, né, que está lá, tem pessoas que têm 6%, 7% ao ano, hoje em dia não faria sentido quitar esse imóvel para fazer a transferência. Uma outra questão também, se esse imóvel tem como tem um viés de uma futura alienação também. Então, assim, aí faria sentido mesmo você manter esse imóvel na pessoa física. E aí, como você colocou no caso de locações de curta temporada, que teria essa brecha legal do Simples Nacional, nas locações tradicionais, a pergunta é, vocês hoje têm enxergado algumas alternativas, algumas estratégias, né, ou não, esse rigor da lei mesmo? O que você poderia falar nesse sentido? Primeira questão ali em relação a imóveis alugados, né? Alugados, financiados. Com certeza, vai depender, né? Como eu falei, cada caso vai ser um caso. Então, às vezes você tem um benefício maior ali na pessoa física por conta de um financiamento ou por conta de qualquer outra situação que não vai fazer sentido você levar esse imóvel para a pessoa jurídica. Em todo caso, eu sempre faria a conta. Tá? Então, realmente, eu traria ali o que isso representaria de pagamento de impostos no tempo que esse imóvel estiver financiado e qual a economia eu estou tendo em relação a esse financiamento. Fazer um comparativo entre os dois faria bastante sentido para ver se realmente essa taxa, né, que a gente está enxergando aí de 7% ao ano, ela mesmo assim, ela se torna conveniente próximo do benefício que a pessoa jurídica vai te dar, mas é uma questão realmente de fazer cálculo. A outra questão que você pontuou é referente ao que mesmo você apontou o final para mim? Eventualmente, se você tem imóvel que tem um viés para alienação, por exemplo, ele está alocado, mas se não é um imóvel que você gostaria de perpetuar no tempo, que faria sentido você transmitir para uma holding, fazer uma estrutura de planejamento patrimonial e sucessório, entendeu? Então, é um imóvel que você está ali, se aparecer um negócio, você venderia. Excelente. Essa é uma pergunta bem interessante, porque o que acontece? A partir do momento que você tem um imóvel declarado, né, na pessoa jurídica, e esse imóvel ele tem uma renda de aluguel, ele tem uma tributação dentro do CNPJ, que é uma tributação sobre o ganho de capital. A partir do momento que você tem esse imóvel declarado como uma propriedade para investimento ali, algo que você, na realidade, nem propriedade para investimento, mas mais como um estoque da empresa, você vai ter outra tributação. Então, o que acontece? Esse é um dos exemplos que eu trago de você ter esse planejamento já organizado e determinado. Esses imóveis aqui eu vou determinar para aluguel, esses eu vou determinar para venda. Então, através dessa informação, você consegue também fazer a simulação e ver o que vai fazer mais sentido. Tem imóvel que, dependendo do valor, né, imóveis de valores muito altos, que acaba compensando você já determinar ele para uma propriedade para venda, como um estoque, porque a tributação é muito menor. E tem uma jogada também
em relação à pessoa física e pessoa jurídica, em relação à venda desse imóvel. Digamos que você tem esses imóveis na sua pessoa física, certo? E você faz essas operações de compra e venda de imóveis na pessoa física. Só que a Receita Federal criou uma regra agora, onde, se você realizar compra e venda de mais de um imóvel em menos de 3 anos, você vai ser contribuinte obrigatório do IBS e CBS. Então, de certa forma, você já vai estar numa tributação do IBS e CBS. Então, vai fazer mais sentido você fazer isso na pessoa jurídica do que na sua pessoa física. Maravilha. Mais alguma dúvida, Daniel? Não, era só para finalizar, a última pergunta foi se esses imóveis na pessoa física, né? Hoje vocês têm vislumbrado algumas alternativas, assim como, né, no caso de locações, né, de short stay, por exemplo, que tem esse viés aí de fazer através do Simples Nacional. Mas tratando-se de uma locação tradicional, na pessoa física, hoje, vocês têm enxergado alguma estratégia ou não? De fato, realmente, é o rigor da lei? É uma boa pergunta, com certeza. Eu acho que essa questão do aluguel por temporada é algo que realmente caiu como uma luva para muitas pessoas, mas para aluguel normal, não tem nenhuma estratégia ainda que foi descoberta em relação a isso, a ter uma redução maior. Teoricamente, a redução maior que existe mesmo é tirando isso hoje da pessoa física e trazendo para a pessoa jurídica. É a estratégia que tem, né? Que é bem parecida com a estratégia ali de locação por temporada. Lógico que a gente sabe que as alíquotas no Simples Nacional são bem menores. Por enquanto, são menores, né? Mas o que eu enxergo também é assim, né? Trazendo uma visão bem ampla do meu entendimento, é que o Brasil, né, no Brasil, a gente está se baseando ali nessa questão do IVA dual em relação a outros países que já fizeram. E essa questão vai trazer para o Brasil uma questão que vai mudar muito, vai melhorar muito, vai trazer mais competitividade para todas as empresas, porém, a gente vai ter aquelas empresas hoje que são Simples Nacional. Eu enxergo que essa modalidade de empresa vai ser empresa para comércios pequenos, lojas pequenas, porque os outros modelos de negócio ou vão ser simples, ou vão ser lucro presumido ou lucro real. Porque o Simples Nacional, em determinado momento, ele também vai ser um contribuinte obrigatório do IBS e CBS. Então, ele vai perder vantagem competitiva ali, você entendeu? Então, vai mudar algumas coisas em relação a isso. No fritar dos ovos, para mim, quando a gente fala de tributação de outros países, não existe Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. É tudo lucro real, teoricamente, porque você movimenta todas as receitas, traz todas as despesas e você paga imposto sobre o teu lucro. Perfeito. Esse é o cenário que eu vejo acontecendo no Brasil nos próximos anos. Bom. Oi, Alguém tem mais alguma dúvida? eu tenho. Bom dia. Oi, Suzana, bom dia, tudo bem? Tudo bem? A minha pergunta, tudo bom? Nossa, estou amando essa live. Só uma dúvida que eu fiquei. Nos 240, nos 3 imóveis alugados, tá? Locados. Pode ter mais imóveis, faz de conta, tem 5 imóveis, mas dá 240, não tem problema? Não tem problema. Não tem problema. Assim, o fator determinante é os 240 mil reais, os 240. Se você tiver, por exemplo, 6 imóveis e o teu aluguel deu 200 mil, você não vai ser contribuinte do IBS-CBS. Tá ok, tá. Só essa dúvida, só para confirmar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uma dúvida só. É assim, é a questão dos imóveis, que nem eu tenho esses imóveis com os meus irmãos. Eu tenho a minha declaração de imposto de renda e meu marido tem a declaração de imposto de renda dele. Só que os imóveis que eu tenho com meu marido, tá conjunto com meu marido, que a gente, tô eu e ele com os imóveis. Então, quando recebe o aluguel, estaria contando para mim e para ele.
Se está em meu nome e nome dele? Ótima pergunta, excelente pergunta. O que que acontece? Existia também uma questão na Receita Federal dos imóveis em comum do casal, deles serem declarados em apenas uma das declarações, certo? Nesse caso especificamente, você foi quem recebeu esse imóvel como doação. O seu marido, ele entrou como seu cônjuge. Teoricamente, esse aluguel ele tem que ser declarado para você, entendeu? Porque ele seria o seu cônjuge. Então, a questão do regime de casamento em si, ela não vai afetar nessa tributação. E esses outros imóveis que eu tenho junto com ele, que são imóveis para aluguel, como que a gente declara esse aluguel? Eu e ele, ou ele sozinho? Como que funciona isso? Porque ele vai receber direto na conta dele, ele recebe direto na conta dele. Perfeito. Mas, por exemplo, esses imóveis, eles foram comprados 50% para você e 50% para ele, ou eles foram comprados em nome dele e você entrando como cônjuge. Se for a primeira opção, vai ter que declarar 50-50. Inclusive, essa é uma das estratégias tributárias para você não atingir os R$240 mil no ano. E como que eu sei? Como que eu sei que tá 50-50? A gente não sei. Eu sei que eu estou no contrato. Eu estou no contrato e ele também tá. Os dois estão no contrato. Se os dois estão no contrato, é 50-50. Ó, o que eu vou te falar é o seguinte. Eu vejo o cartório de notas com um trabalho tremendo agora em 2025 e 2026 para levantar essas informações. Porque o que acontece? Não vai ter forma, você vai ter que olhar na matrícula desse imóvel, né? Quando a gente fala de imóveis que são um pouco mais antigos, se for recente, você vai conseguir ver isso. Mas se for imóveis um pouco mais antigos, vai ter que puxar a matrícula desse imóvel, ver como isso está destacado e como isso está na declaração do imposto de renda de vocês. Então, vai ser exatamente aquela, o preto no branco, não vai ter escapatória, vai ter que reformular muita coisa. Então, assim, essa pergunta sua é uma pergunta muito interessante, porque ela vai muito de encontro também com aquela questão do CIB, que eu pontuei no começo, de fazer essa regularização. Porque não é simplesmente você pegar e atualizar as informações do CIB e deixar tudo certo, não. O CIB, ele vai ser exatamente um CPF, ele vai ter que estar regular. Bateu informação na receita, bateu informação na matrícula, vai ter que estar tudo alinhado para não ter problema. Então, desde o recebimento de aluguel, desde qualquer informação, até para a questão de informação, que eu acho interessante pontuar isso, a receita de aluguel, ela sempre foi declarada na pessoa física como um montante global. Então, se eu tenho ali 5 imóveis de renda, eu tenho ali 50 mil declarado, eu declaro 50 mil por mês e pronto. Com a entrada da reforma tributária, com a entrada do CIB, na declaração de bens e direitos, eu vou ter que fazer igual começou a ser feito esse ano, para quem tem rendimentos no exterior. Para cada item na declaração do imposto de renda, lá em bens e direitos, eu vou ter que determinar, esse imóvel é para aluguel, é minha residência. É para aluguel. Qual foi o valor que você recebeu de aluguel por ano? Então, você vai ter que destacar isso por imóvel. Então, eles vão trazer essa individualização para possibilitar essa fiscalização também da Receita Federal. Então, isso é algo que, assim, a declaração do imposto de renda, ela vai deixar de simplesmente você apresentar as informações para a Receita, mas você vai ter que apresentar de uma forma bem clara e de uma forma com que ela não vai te trazer um problema em algum tempo para frente. Tá, obrigada, viu? Maravilha, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Então, tá bem. Então, chegamos ao fim da nossa live. Agradeço aí a participação de todos. Mas eu quero dizer que essa é só o começo, é só a segunda live, né, Diego? Exato. A gente tem aí de continuar com esse trabalho, trazer novos conteúdos aí sobre essas mudanças da Receita Federal, outras atualizações. A gente vai estar trazendo bastante conteúdo para vocês. Eu quero agradecer, né, novamente aí quem dedicou uma parte da manhã aí para estar com a gente nesse sábado, buscando informação, clareza. Nosso compromisso aqui na Porta 8 é sempre continuar sendo a referência em transparência, segurança jurídica e informação de qualidade para vocês.
Um agradecimento especial ao Diego, à equipe da DDM, Contabilidade Estratégica, pela parceria, pela explicação aí didática e precisa. Foi realmente um conteúdo de grande valor, Diego. Obrigada, viu? E Obrigado, Thaís. Desculpe, reforço aí que se vocês tiverem dúvidas, continuem mandando para a gente, manda no meu e-mail, no meu WhatsApp, tem os contatos do Diego aqui também. E obrigada, Diego. Obrigado, Thaís. Obrigado, Thiago, também pela oportunidade. Obrigado a todos vocês que dedicaram um pouquinho de tempo aí para escutar isso. E com certeza, né, a gente, com essa parceria com a Porta 8, a gente tende a trazer mais atualizações aí sobre esse assunto, com certeza, porque como a gente pontuou no começo, a reforma é algo que está em andamento, está acontecendo, e a gente adormece de uma forma, acorda com algumas coisas, de informações que mudaram, então é algo que está em mudança constante, e se preparar para isso, estar antenado ao que está acontecendo, como eu falei, tributação é um assunto chato, mas é algo que vai fazer toda a diferença lá na frente. Então, contem também com a DDM, o que vocês precisarem, eu fico à disposição. Maravilha, gente. Sigam a gente nas redes sociais, que a gente vai postar os novos conteúdos das lives que virão por aí, as novidades todas relacionadas à reforma. E obrigada a participação de todos, pessoal. Um bom dia para vocês e até a próxima. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia a todos também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.